Olá pessoal, então dando continuidade à aula de materiais de moldagem, né, o novo conteúdo, nós vamos agora passar a conhecer propriamente dito, né, os materiais de moldagem, né, quais são eles, qual é a classificação, como eles se caracterizam, tá? De maneira geral, é muito importante a gente não esquecer que todo material de moldagem é aquele que copia os detalhes das estruturas bucais, certo? Ele copia toda a estrutura bucal e solta da boca, né? Vocês vão ver que a gente manipula o material, coloca na moldeira, leva para a boca do paciente, espera ele tomar presa e depois ele sai da boca do paciente, certo? Então, normalmente não tem distorção, ou seja, o material ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração dimensional, digamos assim, ele não pode se alterar, porque se eu faço o registro, se eu faço a cópia de uma estrutura, né, e depois que eu tiro esse material da boca, ele sofre qualquer alteração, a minha cópia já não é mais fiel, e aí eu posso ter problema nos trabalhos que eu for fazer depois. Então, o material de moldagem é um material que solta da boca sem distorção, tá? E nessa imagem aqui eu coloquei ela para mostrar para vocês o seguinte, olha, o material de moldagem ele tanto vai moldar uma estrutura, né, as estruturas bucais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma moldagem da maxila, certo? Lembra que essa moldeira aqui, sem essa parte do meio, ela é uma moldeira de mandíbula, desculpe, é uma moldeira da mandíbula, tá? Então, aqui eu tenho uma cópia da mandíbula, certo? Com todas as estruturas dentárias aqui, olha, e o modelo a partir desse registro, dessa moldagem, tá? E aqui eu tenho a cópia de uma maxila, certo? Essa moldeira aqui, ela já é diferente dessa. Perceba que que existe material de moldagem aqui no meio, né? Então, isso significa que é uma moldeira para maxila, porque a gente vai fazer a cópia do palato duro. Só que eu não tenho nenhuma estrutura dentária aqui. Então, o que é que isso significa? Que esse paciente é um paciente edêntulo. Tá? É um paciente que não tem nenhuma estrutura dentária, ele perdeu todos os dentes e ainda assim, por exemplo, a moldagem ela pode estar sendo feita para fazer uma prótese total, né? Aquela prótese que acho que talvez a maioria de vocês conheça, né? Uma prótese total que tem todos os dentes e que vai ajudar o paciente a recuperar a função. E esse é o modelo gerado a partir dessa moldagem aqui. Tá? Então, a moldagem ela tanto pode ser feita da cavidade bucal que tem estruturas dentárias ou que não tenha nenhuma estrutura dentária. Então, aqui eu tenho uma cópia apenas de tecido mole, né? Da região de gengiva, do palato do paciente, tá? E com relação, então, àquela pergunta, né? Aquilo que a gente sempre fala. Existem materiais de moldar, não existem, materiais ideais, não existem materiais dentários ideais, tá? Mas se houvessem materiais ideais, materiais dentários ideais, quais seriam as características deles? Então, cada um, né, dentro da sua especificidade, tem aquele que seria ideal. Então, o material de moldagem ideal, tá? Se existisse um material que tivesse todas essas características, ele deveria ser fluido o suficiente para se adaptar aos tecidos orais. E aí, à medida que a gente for estudando, gente, na aula prática, tem muitas coisas aqui que vocês vão entender melhor na aula prática. Mas já adiantando para vocês, lembrem-se que o material, depois que a gente coloca na moldeira, ele tem que ir para a boca do paciente. E aí, ele tem que escoar dentro da boca do paciente para poder fazer uma cópia de todas as estruturas. Então, ele tem que ser fluido o suficiente para se adaptar, para escoar e para se adaptar a todos os tecidos orais. Ao mesmo tempo, ele tem que ser fluido, mas ele tem que ter uma certa viscosidade, ele não pode ser fluido demais, porque senão ele escoa demais também. Esse material de moldagem é um material que pode ser muito desconfortável para algumas pessoas, porque tem gente que tem aquele reflexo de vômito, né? E aí, quando a gente coloca material de moldagem em excesso, por exemplo, que ele escorrega para dentro da garganta, né? Tem gente que tem aquela ânsia. Então, pode ser um procedimento muito complicado e muito desconfortável. Então, tem que existir um equilíbrio aí entre o material, entre ele ser fluido, para escoar e para copiar bem todas as áreas, e também ser viscoso para não escoar demais, entendeu? E descer aqui pela garganta e não provocar ânsia
o reflexo de vômito para alguns pacientes, tá? É importante também que esse material ele tome presa num espaço de tempo curto, que a presa dele não seja demorada, justamente por conta dessa dificuldade que algumas pessoas podem ter do reflexo do vômito, tá? Depois da reação de presa, esse material também não pode distorcer ou rasgar ou ser removido da boca. Então, se na hora que a gente vai tirar a moldeira da boca com o material, né, se ele rasga, se ele distorce, esse não é um material adequado, tá? Então, ele tem que ser realmente, ele tem que fazer uma cópia fiel das estruturas bucais, e na hora que a gente tirar da boca do paciente, ele também não pode rasgar, certo? Ele tem que ser um material ainda dimensionalmente estável, né? Isso aqui é aquilo que eu falei anteriormente. Ele precisa ser um material que não sofra alteração dimensional, tá? Então, assim, depois que a cópia foi feita, que o material tomou presa, tudo que está copiado ali tem que ser mantido, porque aquela cópia ela é real. Aquilo ali é um modelo, vai dar origem a um modelo real da boca do paciente. Então, se esse material de moldagem ele sofre alguma alteração depois que sai da boca do paciente, a cópia que vai ser gerada, o modelo que vai ser gerado já não é um modelo fiel das estruturas bucais, tá? E aí é importante também que seja um material biocompatível, de fácil manipulação, que tenha aquela reprodução fiel das estruturas bucais, tá? E aí o que é que nós vamos ver? Que existem materiais que fazem essa cópia de maneira mais fiel e outros que fazem essa cópia de maneira menos fiel, tá? E se ainda tiver um sabor agradável, o paciente agradece, né? Principalmente para aqueles pacientes que têm esse reflexo de ânsia de vômito. Então, quando ele é sem sabor ou tem um gosto desagradável, né? Para o paciente isso é ainda mais complicado, certo? E aí, gente, nós temos esse aqui, né? Mais uma vez, esse é um molde que foi feito depois da moldagem de uma maxila, tá? Lembrando, isso aqui é a cópia de uma maxila, essa aqui é a estrutura do palato duro ou do céu da boca, certo? Aqui eu tenho as cópias, olha, das estruturas dentárias. Percebam, olha, que aqui eu tenho umas características, olha, diferentes em cada um desses dentes, né? Isso aqui, gente, é a cópia da face oclusal dos dentes. Vocês devem estar vendo, ou já viram em anatomia dentária, que as faces oclusais dos dentes têm características específicas, né? Tem cúspides, tem fóssulas, tem fissuras, tem sulcos, certo? E o material de moldagem, olha, ele vai copiar todas essas estruturas, as cúspides, os sulcos, as fissuras, certo? De todas as estruturas, certo? Então, aqui percebam, olha, que eu tenho uma areazinha, um contornozinho fininho, olha, mas ele é mais específico dessa região. O que é isso aqui? É o molde, né, a região da gengiva, do sulco gengival, tá? Ó, aqui desse outro lado também. Então, essa é uma cópia, esse é um material que reproduz os tecidos bucais com alta fidelidade, certo? Então, esse aqui é o molde que a gente obtém depois do processo de moldagem. E aí, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? Esse é o material. Olha, esse material aqui, a gente fez a manipulação, ele estava numa consistência fluida, né? Nem tão fluida, nem tão viscosa, mas num equilíbrio aí. Foi levado para a boca do paciente, tomou presa e depois a gente retirou, tá? E aí, antes e todos esses materiais de moldagem, né, nós temos diferentes materiais de moldagem, certo? Não é só um, são vários, e eles têm uma classificação específica, certo? E existem os materiais que são irreversíveis e os que são reversíveis, tá? E qual é a diferença entre eles, Ilana? O material de moldagem irreversível é aquele que, depois que entra em presa, não faz nova moldagem, tá? Então, manipulou o material, colocou na moldeira, levou para a boca do paciente, tomou presa, né? Tira da boca do paciente, pronto. E ali ele não volta mais, tá? Então, é um material irreversível. Ocorrem reações químicas nesse material que depois que ele toma presa, ele não volta para o seu estado inicial, tá?
Já o material reversível são aqueles que entram em empresa quando são resfriados, tá? Então, eles são aquecidos, depois que eles são resfriados, eles entram em empresa, mas, às vezes a gente faz uma moldagem e não dá certo. Eita, não funcionou, não copiou bem essa área, não ficou adequado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu novamente aqueço esse material, ele volta para o seu estado fluido, né? E eu posso refazer uma cópia, eu posso refazer a moldagem com esse mesmo material. Então, esse é um material reversível. Podem voltar à sua forma inicial para uma nova moldagem depois do aquecimento, tá? E aí, o que é que nós temos? Quais são os exemplos desses materiais? Olha, materiais irreversíveis, nós temos a pasta zinco-enólica, o alginato e alguns elastômeros, certo? E enquanto materiais de moldagem reversíveis, nós temos ceras e hidrocoloides reversíveis, certo? Esse aqui são exemplos de materiais que estão classificados em materiais irreversíveis ou reversíveis. Já existe uma outra classificação que é a do material ser anelástico ou elástico, tá? E o que é isso, Ilana? Anelástico ou elástico? Anelástico, gente, é aquele material que se torna rígido depois que entra em presa, tá? Ele fica rígido, ele fica firme, ele fica duro e dali ele não sai, tá? Enquanto que os materiais elásticos, eles podem ser levemente esticados, né, ou comprimidos depois de entrarem em presa, mas não sofrem deformação permanente, tá? Aqui faltou o termo. Após entrarem em presa, mas não sofrem deformação permanente. E aí, qual é a vantagem desse material elástico? Porque na hora que a gente vai retirar esse material da boca do paciente, né, a gente tem o lábio, a gente tem toda essa estrutura bucal aqui que muitas vezes cobre que está protegendo a estrutura dentária. Então, a gente precisa que esse material ele tenha uma certa elasticidade para que eu consiga retirar ele sem que ele sofra nenhuma deformação, sem que ele seja alterado, certo? E esses mesmos materiais aqui, olha, que a gente tinha falado anteriormente, eles também são classificados, eles estão nessa classificação de anelásticos e elásticos. Então, a pasta zinco-enólica e as ceras são materiais anelásticos, ou seja, depois que elas tomam presa, elas ficam firmes e elas não têm essa elasticidade, digamos assim. Por outro lado, temos o alginato, os elastômeros e os hidrocoloides reversíveis como materiais elásticos, ou seja, são aqueles que podem sofrer algum tipo de compressão, tá? Leve, discreta, sem sofrer alteração, certo? Então, aqui, gente, é importante quando a gente fala assim, a cera, qual é a classificação da cera enquanto material de moldagem? A cera é um material reversível e anelástico, tá? O alginato, que tipo de material é esse? Ele é um material irreversível e elástico, tá? Eu coloquei aqui também, tem isso que está destacado, o alginato é um hidrocoloide irreversível, certo? Porque nós temos os hidrocoloides reversíveis. Não são muito utilizados hoje em dia, mas existem, tá? O alginato é o hidrocoloide irreversível, certo? E aí, então, nós vamos trabalhar hoje, tá? Nós vamos dar continuidade ao alginato, certo? Vamos conhecer um pouco mais desse material, que é um hidrocoloide irreversível. É um material elástico e irreversível, certo? Mais pra frente, em outras aulas, nós vamos ver outros materiais. Hoje, nós vamos trabalhar principalmente com o alginato.